grande alegria de receber aqui nos nossos estúdios o queridíssimo amigo Pedro Dalto. Ele é o presidente da CCP, não é? E hoje ele trouxe uma notícia maravilhosa para todos nós. A CCP, com o seu conjunto de shoppings, são 6 shoppings no Brasil, juntou-se ao nosso movimento AR e já está trazendo ações objetivas para a gente dar conta desse desafio, que é de construir a ponte do novo normal a partir dessa perspectiva do coronavírus. O Pedro já é um parceiro de algum tempo, e ao longo dessa trajetória a gente vem conversando e construindo outros caminhos, outros encaminhamentos para dentro do tema. E hoje então ele veio aqui para nos dizer de que maneira que a CCP vai expandir esse trabalho e por que ele acha muito importante fazer o que está sendo feito. Pedro, seja muito bem-vindo, uma grande alegria poder recebê-lo conosco. Obrigado, o prazer é meu. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente acha que temos inicialmente, e depois podem ser expandidas, 3 iniciativas importantes hoje com a Zumbi dos Palmares. A primeira delas é a Zumbitech, em que a gente quer incentivar o empreendedorismo entre os negros e os alunos aqui da Zumbi dos Palmares mais especificamente. A gente também está junto com vocês nesse movimento lá. A gente acredita que esse é um assunto relevante e importante hoje em dia na sociedade e o que nós pudermos, nós empresas pudermos contribuir, nós faremos. E a terceira avenida, que é aumentar a diversidade da nossa empresa através de contratação de alunos da Faculdade do Zumbi dos Palmares. Sabemos que hoje o desemprego entre os negros é muito maior do que o resto da sociedade, é uma desproporcionalidade que não é justificada, e então a nossa parte na CCP é tentar, do nosso tamanho, do nosso jeito, diminuir isso, e a gente acha que a Zumbi dos Palmares vai ser crucial nesse caminho. Maravilha. Pedro, a gente acompanhou os acontecimentos no mundo sobre esse tema, racismo, discriminação e hostilização racial, e a gente percebeu com bastante precisão que nós temos problemas sérios no nosso país. E o que nós não tínhamos visto, o que nós não temos visto no Brasil com frequência, é como lá nos Estados Unidos, no caso do George Floyd, juntar-se negros, brancos, empresas e até a polícia no limite, se ajoelhando, enfim, se juntando para, primeiro, constatar que tem um problema, que ninguém coaduna com aquele estado de coisas e todos se colocando à disposição para ajudar a fazer a mudança. Nós ainda estamos com atitudes muito tímidas aqui no nosso país. Como é que a gente pode envolver mais, principalmente a empresa, que é o espaço de entrada desse público, para essas questões e para essa transformação? Doutor José Vicente, eu acho que o caminho é o que nós, a CCP, estamos fazendo e nos dispomos a ajudar vocês a trazer outras empresas. Primeiro é a gente descobrir que temos um problema, porque a minha impressão é que para uma grande parte ainda, infelizmente, no Brasil, isso não é um problema. E na realidade quando a gente olha as estatísticas sociais de violência com os negros, ela é desproporcional comparado com outras etnias. Então, eu acho que o primeiro passo é mostrarmos para a sociedade, e aí eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, é dizer, temos um problema. A partir daí, como é que nós resolvemos esse problema? Sim. Se a gente ficar negando e achando que não é um problema, a gente vai ser fadado a repetir os fatos do passado. Sim. Hoje, felizmente, a gente tem essa oportunidade que as redes sociais permitem de nós vermos o que acontece. Antigamente, isso sempre aconteceu e ficava meio velado. Agora está sendo exposto. Sim. Então, eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo é bem importante. E eu acho que vai contribuir para levantar, tirar a poeira debaixo do tapete. E aí a gente vai mostrar, olha, esse ambiente está com pó, está sujo. Uhum. Só está debaixo do tapete. Quando a gente tirar, vai gerar o incômodo. Sim. E quando gerar o incômodo, as pessoas vão se mover. Então eu acho que a gente está num caminho, um passo atrás ainda do que os americanos fizeram. Mas eu acho que a gente já começou e deu o primeiro passo pequeno, mas que eu acho que vai chegar lá na frente, acho que daqui a 3, 4, 5 anos,
nós vamos estar aqui conversando e vamos falar, olha, lá em 2020, em meados de 2020, começamos aquele projeto e olha o que já evoluiu. Maravilha. Ô Pedro, agora, veja, você falou de um tema e de uma dimensão muito importante, né, de uma série de soluções possíveis, mas também para esse tema que é esse ambiente do mundo novo tecnológico, do mundo novo digital. Você acredita que essa pode ser uma ferramenta que ajude a gente a andar o tal dos 50 anos em 5 para dentro desse tema, a partir das oportunidades, das possibilidades que ele apresenta para todos, mas principalmente para o jovem negro? Eu acho que sim. Eu acho que a tecnologia, ela vai, principalmente na parte de educação, ela vai fazer com que a gente pule uma etapa na evolução. Então eu acho que vai permitir, primeiro, empreendedorismo. Hoje você consegue montar o seu negócio de um custo muito mais barato. Você consegue crescer sem precisar de tanto capital como precisava antigamente. Você consegue se expor. Então, quando a gente olha nas redes sociais, nos vídeos, você vê já um movimento de negros enorme que demorou décadas para chegar na televisão. Né? Se você olhar a televisão nos anos 50, 60, 70, o papel dos negros era sempre um papel secundário. E quando você vai para as redes sociais, você já vê vários e vários negros com papéis de liderança e com nível de exposição que a gente não via. Então, isso em 2, 3 anos. Então, o que demorou 40 anos para acontecer na televisão, nas redes sociais aconteceu em 1, 2 anos. Pois é. A gente também tem essa crença, tem essa convicção e acho que tem uma janela de oportunidade. Se nós nos conduzimos bem em direção a ela, seguramente acho que a gente também consegue andar, como diria o JK, né? O tal de 50 anos em 5. Agora, você disse, nós já sabemos disso e por isso que existimos, mas você enfatizou uma dimensão importante da perspectiva da educação. É lógico que a educação formal é imprescindível, mas é lógico também que a educação social, a educação comunitária, a educação das pessoas, a educação para o mundo é indispensável, né? E esse tema é um daqueles que a gente precisa educar mais pessoas, para que elas conheçam o problema e, conhecendo o problema, possam fazer a escolha que vai se colocar, né? Uma virtude para lá ou uma inatitude para cá. Então a educação geral para dentro desse tema é indispensável, não, Pedro? Eu acho que nós, empresas, também temos que participar desse processo. Sim. Então, para quem acompanha as nossas mídias sociais, a gente tem participado dessa parceria que com a Zumbi dos Palmares, porque a gente acha que é nossa função. Nós lá na empresa, nós temos no estatuto que nós temos que devolver para a sociedade um percentual do lucro. A gente acredita que quando você faz isso, volta. Então, se o Brasil como um todo melhorar, a nossa empresa vai ser melhor. Com certeza. Se o Brasil como um todo diminuir a desigualdade, vai diminuir a desigualdade nossa com os nossos comparáveis do primeiro mundo. Sim. Então todos nós ficaremos melhor. Então o nosso papel aqui é contribuir junto com vocês e dar alguns passos para frente para diminuir essas desigualdades. Então, para quem acompanha nossas redes sociais, vocês viram que nós começamos a participar desse movimento A e vamos continuar. Isso é só o início de um processo que eu espero daqui a 3, 4 anos a gente esteja aqui batendo esse papo e falar, tá vendo? Aquele primeiro vídeo, olha, depois daquele primeiro vídeo nós fizemos, olha quantas outras empresas entraram depois que vocês entraram ou que quem já esteja aqui dentro participou também. Então, eu acho que isso vai ser um processo irreversível e sem volta. Maravilha. E Pedro, e para finalizar aqui os nossos trabalhos dessa manhã, você falou de uma dimensão importante. O que cria, o que aprimora, o que faz o diferencial competitivo é a diversidade. E o nosso país e a nossa sociedade continua não compreendendo isso. E por não compreender, perde tanto talento, perde tanta competência, perde todo esse poder de criação. Como é que a gente tem que fazer para fazer com que essa diversidade trabalhe a nosso favor? Eu acho que é um processo educacional. Existem já estudos muito bem fundamentados, mostrando que as empresas que têm maior diversidade são mais valiosas. Ou seja, elas ganham mais dinheiro. Então, o que eu acho que falta é a classe empresarial brasileira se conscientizar disso.
e falar, olha, não dá, hoje está muito em moda a inovação. Sim. É impossível a gente aumentar o nível de inovação das empresas sem diversidade. Então, acho que ao longo do tempo, os empresários, os executivos e a classe empresarial vai se convencer, porque isso é uma conta matemática e temos exemplos diversos no mundo de que as empresas mais valiosas são as empresas que mais têm diversidade. Então, acho que isso não é um caminho sem volta. Talvez dure mais, talvez dure menos. E por isso a gente na CCP quer liderar esse movimento de aumento de diversidade, porque quando os outros perceberem, quando a concorrência perceber, que a gente já vai estar a quilômetros de distância. Então... Maravilha. Pedro, então eu quero com essas palavras dizer muitíssimo obrigado pela sua presença, dizer que então, nessa manhã a CCP junta-se a nós no Movimento Ar e agora estamos muito mais fortes, mais criativos e com muito mais mecanismos para fazer as mudanças que a gente acredita e a mudança que o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado precisa, que é de um país em que todos não tenham qualquer tipo de distinção que não seja o seu talento, a sua competência e a sua disposição para fazer a mudança. Prazer em estarmos juntos e a gente volta a falar no próximo programa. Tchau!